No próximo capítulo da novela Três Graças, Viviane fica decepcionada com Leonardo, quando este não se coloca do lado do povo da chacrinha. A discussão começa depois que moradores são pressionados por representantes ligados à Fundação de Ferete. Esperava-se que Leonardo usasse sua influência para defender a comunidade, mas ele prefere manter uma postura neutra, alegando que não pode se indispor com empresários poderosos. A atitude cai como uma bomba. Viviane o acusa de covardia e diz que ele está esquecendo suas origens. O climão se instala e a relação dos dois balança perigosamente. Arminda dá entrevista para Théo Pereira e fala do relacionamento de Lorena para o jornalista. Com um sorriso calculado, ela insinua que a jovem esconde segredos e sugere que o namoro pode estar ligado a interesses financeiros. Théo, farejando escândalo, promete expor tudo em rede nacional. A matéria ameaça virar o jogo contra Lorena e reacender antigas rivalidades. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Rogério pede a Angélico que providencie uma reunião com seus aliados, pensando em tomar posse de tudo que é seu. Determinado a recuperar o império que acredita ter sido roubado, ele articula uma estratégia ousada para afastar Ferete do comando. Nos bastidores, acordos são selados e promessas perigosas são feitas. Casper vai atrás de Júnior e acaba encontrando as Três Graças no ferro velho de Joaquim. O encontro inesperado levanta suspeitas sobre um plano secreto que pode mudar os rumos da disputa pelo poder. Misael revela aos amigos que foi ele quem atirou em Ferete, e todos ficam preocupados ao saberem que a arma está com Gilmar. O medo de que a polícia descubra a verdade deixa o grupo em alerta máximo. Arminda se depara com Rogério em seu quarto. Surpresa e acuada, ela percebe que o confronto que tanto tentou evitar finalmente chegou. Arminda se sentirá no topo do mundo após provocar a queda da família de Ferete em Três Graças. O flagra de Zenilda cairá como uma luva em seus planos, e para ela será a prova definitiva de que venceu a rival. A vilã caminhará pelos corredores da mansão com o queixo erguido, saboreando cada olhar atravessado e cada cochicho às suas costas. Em sua mente não haverá dúvidas. Ela terá arquitetado tudo com perfeição. Nos próximos capítulos, embriagada pela sensação de triunfo, Arminda decidirá dar um passo ainda mais ousado. Fará as malas e anunciará, para quem quiser ouvir, que está pronta para assumir de vez o seu lugar ao lado de Ferete. Porém, o feitiço começará a se voltar contra a feiticeira, e a nova vida ao lado do amante se revelará bem diferente da fantasia que ela vinha alimentando. A derrocada começará quando Rogério retornar à mansão de forma inesperada. Dado como carta fora do baralho, ele surgirá como um verdadeiro morto-vivo, disposto a retomar o que considera seu por direito. A presença dele mudará completamente o clima da casa. Nos próximos capítulos, o confronto entre os dois será inevitável. Rogério deixará claro que Arminda não é mais bem-vinda sob aquele teto. Sem rodeios, anunciará que ela terá de sair imediatamente. Num primeiro momento, a megera se recusará a aceitar a expulsão. Aos gritos, afirmará que ajudou a construir cada pedaço daquela mansão, que dedicou anos de sua vida àquele casamento e que não sairá como uma qualquer. Descontrolada, ela atirará objetos contra o ex-marido, quebrará peças de decoração e fará ameaças. Dirá que Rogério não imagina do que ela é capaz quando se sente acuada. O clima ficará tenso, pesado, quase insustentável. Rogério, porém, não se deixará intimidar. Frio, ele observará o espetáculo da ex-mulher sem alterar o tom de voz. Nos próximos capítulos, ele mostrará que voltou mais firme do que nunca. Reforçará que tem documentos, provas e argumentos suficientes para tirá-la dali sem grandes dificuldades.
A postura dele desestabilizará Arminda, que perceberá que, dessa vez, não terá espaço para manipulação ou chantagem emocional. Encurralada, ela recorrerá ao plano B. Ligará imediatamente para Ferete. Em tom dramático, contará o que aconteceu, exagerando detalhes para se colocar como vítima. Dirá que foi humilhada, enxotada como um animal e que agora precisa mais do que nunca do apoio dele. Do outro lado da linha, Ferete ouvirá tudo com aparente interesse, mas sua reação não será tão calorosa quanto ela espera. Após a conversa, Arminda decidirá recuar estrategicamente. Nos próximos capítulos, ela mostrará que sabe calcular cada movimento. Com o rabinho entre as pernas, aceitará a condição imposta por Rogério, mas não sem antes preparar sua saída com cuidado. Começará a organizar suas malas em silêncio, enquanto planeja a nova fase de sua vida. Cada vestido dobrado será acompanhado de uma lembrança amarga, cada joia guardada de uma promessa silenciosa de revanche. Antes de deixar a mansão, ela retirará de um compartimento secreto uma quantia considerável em dinheiro. Trata-se de sua reserva particular, cuidadosamente acumulada ao longo dos anos. Arminda batizou o montante de FGTA, Fundo de Garantia por Tempo Diamante. O nome, carregado de ironia, traduz sua visão pragmática dos relacionamentos. Vale lembrar que a vilã desviava parte do dinheiro arrecadado com o esquema de falsificação de remédios, garantindo que sempre tivesse um colchão financeiro para emergências ou para recomeços calculados. Com as malas prontas e o dinheiro escondido entre roupas e forros falsos, Arminda atravessará os portões da mansão pela última vez. Nos próximos capítulos, a cena será marcada por olhares curiosos dos funcionários e por um silêncio constrangedor. A mulher que dias antes desfilava como rainha deixará o local sem aplausos, sem aliados e sem a certeza de que está fazendo o movimento certo. Chegar ao apartamento de Ferete representará para ela o início da consagração. Em sua imaginação, ele a receberá de braços abertos, celebrará a coragem dela em abandonar tudo por amor e anunciará que, a partir dali, formarão uma dupla imbatível. Arminda tocará a campainha já ensaiando um sorriso triunfante, pronta para ouvir palavras de admiração. Mas a realidade começará a se impor logo nos primeiros segundos. Ao abrir a porta, Ferete não demonstrará entusiasmo. O olhar dele será frio, quase impaciente. Ele permitirá que ela entre, mas não fará qualquer gesto de carinho ou acolhimento. Nos próximos capítulos, ficará claro que a presença permanente de Arminda não faz parte dos planos imediatos do vilão. Dentro do apartamento, o clima será desconfortável. Não haverá flores, nem espaço preparado para as malas. Ferete comentará, de forma seca, que não foi avisado de que a mudança seria definitiva. Arminda tentará transformar a situação em algo leve. Dirá que tudo foi decidido às pressas, que precisava sair da mansão e que agora poderão, finalmente, viver o que sempre desejaram. Ferete, porém, responderá com evasivas. Dirá que a situação está delicada, que precisa manter discrição e que a presença dela pode atrapalhar alguns negócios. A palavra atrapalhar ecoará como um golpe no orgulho de Arminda. Nos próximos capítulos, ela começará a perceber que a vitória tão comemorada talvez não passe de uma ilusão. A convivência se tornará rapidamente incômoda. Ferete passará a sair cedo e voltar tarde, alegando compromissos inadiáveis. Quando estiver em casa, manterá distância, concentrado em ligações e mensagens que não compartilhará com ela. Arminda tentará puxar assunto, relembrar momentos de cumplicidade, mas será recebida com respostas curtas e distraídas. A vilã, que imaginava estar consolidando seu poder, começará a se sentir deslocada. O apartamento, antissímbolo de conquista, parecerá pequeno demais para seu ego ferido.
Nos próximos capítulos, ela notará que Ferete evita apresentá-la como companheira, tratando-a quase como uma hóspede inconveniente. O desprezo se tornará mais evidente em pequenas atitudes. Ferete criticará o jeito dela organizar as coisas, reclamará do perfume forte, ironizará suas tentativas de opinar nos negócios. Cada comentário será uma alfinetada na autoconfiança de Arminda. A mulher que acreditava ter tudo sob controle começará a experimentar o gosto amargo da rejeição. Em determinado momento, ela tentará confrontá-lo. Questionará se ele não está feliz com a mudança, se não foi isso que sempre quiseram. Ferete responderá com frieza que nunca pediu que ela largasse tudo. Dirá que cada um deve assumir as consequências de seus próprios atos. A frase cairá como uma sentença. Nos próximos capítulos, a tensão aumentará. Arminda perceberá que, ao abandonar a mansão, abriu mão de sua zona de conforto sem garantir estabilidade ao lado do amante. A segurança financeira que imaginava ter poderá não ser suficiente para sustentar o padrão de vida que deseja. Além disso, o comportamento distante de Ferete deixará claro que ela não ocupa o lugar privilegiado que acreditava. A experiência que deveria ser o ápice de sua trajetória começará a se mostrar broxante, marcada por frustrações e silêncios constrangedores. Arminda se verá obrigada a recalcular a rota mais uma vez. Entre o orgulho ferido e a necessidade de manter as aparências, ela começará a arquitetar novos movimentos, determinada a não sair como perdedora dessa história. Mesmo que, nos próximos capítulos, o desprezo de Ferete continue aprofundando o tombo humilhante que ela jamais imaginou sofrer. Nos próximos capítulos, o silêncio dentro do apartamento começará a dizer mais do que qualquer discussão. Arminda perceberá que não é mais o centro das atenções. É apenas uma peça substituível no tabuleiro de Ferete. Cada mensagem que ele responde às escondidas, cada saída sem explicação, cada olhar atravessado serão sinais claros de que ela foi usada enquanto foi conveniente. A ficha cairá de vez quando Arminda ouvir, por acaso, uma conversa comprometedora. Ferete, ao telefone, deixará escapar que a situação já está resolvida e que não demorará para ajustar o restante. O tom calculista não deixará dúvidas. Ele nunca planejou dividir poder, apenas precisava dela como instrumento para atingir seus próprios objetivos. A tal vitória, celebrada com arrogância, revelará sua verdadeira face. Arminda foi apenas um meio, nunca o fim. Humilhada, mas incapaz de admitir o erro, ela tentará manter a postura. Passará a agir com frieza, observando cada passo do vilão. Se ele acredita que pode descartá-la, estará profundamente enganado. Arminda pode ter sofrido um tombo, mas não é do tipo que permanece no chão. Nos próximos capítulos, ela começará a reorganizar suas estratégias em silêncio. No próximo capítulo da novela Três Graças, o clima ainda será de absoluto pânico quando Misael perceber que a pessoa atingida não morreu. O disparo ecoará pela inauguração, mas o estrago não será fatal. Ao notar que o alvo ainda respira, ele hesitará por segundos preciosos. E é nesse instante que Consuelo e Gilmar entram em ação. A dupla o forçará a sair do local antes que a situação piore, empurrando-o para longe do tumulto enquanto a sirene da polícia começa a se aproximar. Ferete, atingido de raspão, tentará manter a postura diante de todos, mas acabará sentindo o ardor do ferimento. Zé Maria, mesmo depois de tantas rusgas, será o único com sangue frio suficiente para agir. Ele improvisará os primeiros socorros ali mesmo, pressionando o ferimento leve causado pelo tiro disparado por Misael. A tensão entre os dois ficará suspensa no ar, mas a urgência falará mais alto. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela.
Enquanto isso, nos bastidores, Samira repreenderá Lena com dureza. Ela acusará a jovem de ter falhado em manter discrição e alertará que qualquer passo em falso poderá colocar todos em risco. Lena rebaterá, dizendo que não aceitará ser tratada como peça descartável num jogo que não começou. No meio do caos, Ferretti surpreenderá ao anunciar que readmite José Maria. A decisão deixará muitos boquiabertos, principalmente depois das desavenças públicas entre eles. O gesto soará estratégico e calculado. Do lado de fora, Consuelo aproveitará uma distração de Misael e o desarmará com rapidez impressionante. Porém, quando a polícia surgir na esquina, ele tomará uma atitude inesperada. Puxará Consuelo e a beijará para disfarçar, fingindo um encontro apaixonado em meio à confusão. Em outra ponta da cidade, Leonardo procurará Viviane, decidido a esclarecer mal-entendidos, antes que seja tarde demais. Ele chegará aflito, sem saber que novas revelações podem mudar completamente o rumo dessa história. Macedo vai trair Ferretti e revelar todos os podres do vilão. Tudo começará após um grande evento cuidadosamente planejado para marcar uma nova fase nos negócios da família: a inauguração da mais nova farmácia da rede. A cerimônia será anunciada como símbolo de expansão, prosperidade e confiança no mercado. Haverá convidados importantes, imprensa local, influenciadores e autoridades. Ferretti fará questão de transformar o momento em um espetáculo, com discursos ensaiados, sorrisos calculados e promessas de compromisso com a saúde da população. Mas será justamente ali, no palco montado para celebrar o sucesso, que o início do fim do vilão começará a tomar forma. Nos próximos capítulos, o clima de euforia dará lugar a uma tensão crescente. Enquanto Ferretti discursará sobre ética, crescimento e responsabilidade social, Macedo, seu braço direito de tantos anos, surgirá discretamente entre os convidados. Ele chegará como quem não quer nada, vestindo a mesma postura obediente de sempre, o semblante aparentemente sereno. Ninguém suspeitará de que algo está prestes a explodir. Durante anos, Macedo foi o homem de confiança de Ferretti. Esteve ao lado dele em cada decisão estratégica, em cada contrato fechado, em cada movimentação suspeita que precisou ser abafada. Ele conhecia todos os bastidores, todos os segredos, todos os acordos feitos na calada da noite. Foi cúmplice, sim. Participou como capacho, como o executor silencioso das ordens mais sombrias. Mas algo mudará dentro dele. A inauguração seguirá seu roteiro impecável, até que, no momento mais simbólico do evento, quando Ferretti estiver prestes a cortar a fita inaugural, Macedo avançará em direção ao palco. O público pensará que se trata de mais um funcionário agradecendo pela oportunidade. A imprensa continuará registrando tudo, sem imaginar que captará a maior reviravolta da novela. Macedo pedirá o microfone. No início, haverá um breve constrangimento, mas Ferretti, confiante demais, permitirá. Acreditará que o subordinado fará elogios públicos, reforçando sua imagem de empresário visionário. Será aí que a bomba começará a ser detonada. Eu tenho um pronunciamento para fazer. A frase ecoará pelo sistema de som, silenciando a plateia. O sorriso de Ferretti começará a se desfazer lentamente. Nos próximos capítulos, a revelação mais bombástica da trama tomará conta da cena. Macedo respirará fundo e continuará. Eu cansei. Ferretti não é essa pessoa que ele diz ser. Ele é o maior traidor que vocês podem imaginar. Um burburinho se espalhará pelo local. Câmeras se voltarão imediatamente para o palco. Jornalistas se aproximarão. Ferretti tentará interrompê-lo, mas será tarde demais. Macedo seguirá firme. Ele faz com que as pessoas morram com esses remédios falsificados. Ele lucrou em cima da dor,
em cima da doença, em cima da confiança das famílias. Ferretti ficará incrédulo ao escutar aquelas palavras. Tentará desmentir, chamará aquilo de loucura, acusará Macedo de estar desequilibrado. Porém, a firmeza no tom do antigo aliado mostrará que não se trata de um surto, mas de uma decisão calculada. Macedo então confessará sua própria culpa. Eu ajudei, eu participei por dinheiro, eu aceitei calado, mas agora eu não preciso mais viver sob as ordens dele. Eu não quero mais carregar esse peso. A multidão ficará em choque. Algumas pessoas começarão a gritar. Outras filmarão tudo ao vivo. A inauguração se transformará em um escândalo público. Sem hesitar, Macedo revelará detalhes das falcatruas cometidas ao longo dos anos. Contratos fraudulentos, remessas adulteradas, laudos manipulados, subornos pagos para evitar fiscalizações rigorosas. Ele afirmará que foi Ferretti quem ordenou a falsificação dos medicamentos, que foi ele quem determinou a distribuição, mesmo sabendo dos riscos, que foi ele quem mandou silenciar qualquer funcionário que questionasse as práticas da empresa. Todos esses anos, todas essas mortes, podem colocar nas costas dele, dirá Macedo, com a voz embargada, mas decidida. Ferretti ficará indignado, tentará avançar contra o ex-braço direito, mas será contido pelos próprios seguranças. A imprensa registrará cada segundo daquele confronto. A reputação construída com tanto cuidado começará a ruir diante de todos. E então, no momento mais dramático, viaturas policiais chegarão ao local. A presença das autoridades causará ainda mais alvoroço. Os policiais subirão ao palco e, diante das câmeras, darão voz de prisão a Ferretti. Algemado no meio de convidados e jornalistas, o empresário tentará manter a postura, mas a expressão de pânico denunciará que o império está desmoronando. A cena ganhará repercussão nacional. Manchetes estamparão o escândalo. Especialistas comentarão o caso. Famílias de vítimas surgirão para exigir justiça. O nome de Ferretti, antes associado ao sucesso, passará a simbolizar traição e ganância. Macedo, por sua vez, não sairá ileso. Ele responderá judicialmente por sua participação no esquema. No entanto, por colaborar com as investigações e entregar provas decisivas, documentos, gravações, registros contábeis, conseguirá um acordo que reduzirá significativamente sua pena. Receberá ainda uma indenização ligada à colaboração premiada, valor que lhe permitirá reconstruir parte da vida após cumprir um curto período de prisão. Já Ferretti enfrentará acusações gravíssimas. As evidências apresentadas por Macedo sustentarão um processo longo e devastador. Diante do número de vítimas e da gravidade dos crimes, a sentença será exemplar. O vilão receberá prisão perpétua por tantas mortes causadas, consolidando sua queda definitiva perante a sociedade. Após toda a repercussão, Leonardo resolverá abrir o bico. Até então, ele se manteve em silêncio, dividido entre o medo e a lealdade familiar. Porém, pressionado pela opinião pública e tomado pela culpa, decidirá prestar depoimento. Em frente às autoridades, confirmará que já sabia de parte das irregularidades. Admitirá que desconfiava das falsificações e que ouviu conversas comprometedoras dentro de casa. Seu depoimento cairá como uma bomba. Não apenas reforçará as acusações contra o pai, como mostrará que o silêncio também foi uma forma de cumplicidade. A relação entre pai e filho se despedaçará diante do país inteiro. Zenilda, ao descobrir que Leonardo sabia de tudo e não contou nada, perderá completamente o controle. Tomada pela revolta, partirá para cima de Ferretti, acusando-o de destruir a própria família. Ela também confrontará Leonardo, incapaz de aceitar que ele tenha escondido algo tão grave. O conflito familiar se tornará público, ampliando ainda mais o escândalo. Assim, esse será apenas o início da queda mais terrível de Ferretti.
O homem que se acreditava intocável começará a perceber que cada decisão tomada no passado agora retorna como consequência inevitável. Nos próximos capítulos, novas revelações prometem aprofundar ainda mais essa derrocada, expondo alianças ocultas, segredos guardados a 7 chaves e feridas que jamais cicatrizaram. A prisão de Ferete não encerrará o caos. Pelo contrário, abrirá uma nova fase ainda mais intensa da trama. O escândalo ganhará proporções nacionais. Programas investigativos dedicarão edições inteiras ao caso. Especialistas analisarão o impacto da falsificação de medicamentos na saúde pública. Ex-funcionários começarão a procurar a imprensa, alguns com medo, outros aliviados por finalmente poderem falar. A empresa, que antes ostentava crescimento acelerado, enfrentará bloqueios judiciais, auditorias emergenciais e o congelamento de contas. Investidores se afastarão imediatamente. Parceiros comerciais romperão contratos. A marca, antes símbolo de credibilidade, passará a ser associada à negligência criminosa. A cada novo documento revelado, mais nomes surgirão envolvidos direta ou indiretamente no esquema. Dentro da prisão, Ferete tentará manter a postura dominante. Acreditará que ainda possui influência suficiente para reverter a situação. Fará ligações, acionará advogados renomados, prometerá revelar segredos de terceiros como forma de barganha. No entanto, a quantidade de provas apresentadas por Macedo tornará qualquer estratégia de defesa frágil. Gravações comprometedores, planilhas adulteradas e mensagens internas mostrarão que as decisões partiram dele de forma consciente e reiterada. Enquanto isso, Macedo enfrentará as consequências públicas de sua própria culpa. Apesar de ter colaborado, a opinião popular permanecerá dividida. Muitos o verão como cúmplice arrependido, outros como oportunista que só falou quando lhe convinha. Ele tentará reconstruir sua imagem, demonstrando arrependimento genuíno e colaborando com as famílias afetadas. Em audiências, manterá o discurso firme de que escolheu romper com o silêncio para impedir que novas vidas fossem prejudicadas. Leonardo viverá um conflito interno profundo. Seu depoimento devastador encerrará qualquer possibilidade de reconciliação com o pai. Ele passará a lidar com o peso de ter sabido e não ter agido antes. A culpa o consumirá, principalmente ao ter contato com relatos das vítimas. Em determinado momento, decidirá prestar auxílio às investigações de forma mais ativa, entregando documentos antigos guardados por precaução. Essa atitude reforçará a acusação e mostrará que a estrutura de poder construída por Ferete estava mais fragilizada do que parecia. Zenilda, por sua vez, se tornará uma das figuras mais intensas dessa nova fase. Revoltada, buscará respostas sobre como tudo pôde acontecer sob o mesmo teto. Ela confrontará o passado, relembrará sinais ignorados e promessas quebradas. Sua dor não será apenas pela traição pública, mas pela destruição da própria família. Em cenas carregadas de emoção, ficará evidente que a queda de Ferete não foi apenas jurídica, foi moral, afetiva e irreversível. Conforme o processo avançar, surgirão testemunhas inesperadas. Um ex-químico da empresa confirmará a adulteração das fórmulas. Um antigo distribuidor relatará pressões para manter silêncio. Cada depoimento funcionará como mais um golpe contra qualquer narrativa de inocência. A promotoria consolidará o caso com precisão, demonstrando que as mortes não foram acidentes isolados, mas resultado de uma cadeia deliberada de decisões. A sentença definitiva marcará o ponto de virada histórico da novela. Diante de um tribunal lotado, a decisão será lida com rigor exemplar. Não haverá brechas para recursos que revertam o essencial da condenação:
O império construído sobre fraude e manipulação se dissolverá oficialmente. Empresas associadas mudarão de comando. A antiga rede de farmácias passará por intervenção administrativa, com promessas de reestruturação ética. Do lado de fora, familiares das vítimas finalmente sentirão que foram ouvidos. Embora a dor permaneça, haverá um senso de justiça alcançada. A sociedade, antes enganada por discursos eloquentes, reconhecerá os sinais que foram ignorados por tanto tempo. A narrativa pública se transformará em alerta sobre ganância, poder e consequências. Nos momentos finais dessa trajetória, cada personagem enfrentará o reflexo das próprias escolhas. Macedo carregará a marca de ter participado e denunciado. Leonardo tentará reconstruir a própria identidade longe da sombra do pai. Zenilda buscará forças para seguir adiante após a devastação emocional. E Ferete, isolado, perceberá que sua maior derrota não foi apenas a prisão, mas o desmoronamento completo da imagem que levou anos para construir. Assim se encerra a queda definitiva do vilão, marcada por revelações, enfrentamentos e pela exposição implacável da verdade, que permaneceu escondida por tanto tempo. Se desejar transformar em roteiro técnico, dividir por capítulos específicos ou intensificar ainda mais os conflitos dramáticos, é só indicar. Estou pronto. No próximo capítulo da novela Três Graças, Consuelo estranha quando o delegado a liberta de forma inesperada, sem muitas explicações. A sensação de que algo está fora do lugar a acompanha pelos corredores da delegacia. Ela percebe que aquela soltura repentina só pode significar uma coisa: algo grave está prestes a acontecer. Sem perder tempo, sai às pressas e vai atrás de Misael, tomada pelo pressentimento de que ele pretende cometer uma loucura contra Ferete durante o evento na chacrinha. Zenilda, por sua vez, deixa o orgulho de lado e procura Rogério. Em um encontro carregado de tensão, ela se disponibiliza para ser advogada dele, afirmando que conhece cada brecha jurídica capaz de desmontar o império de Ferete. A decisão surpreende até os aliados mais próximos, mas Zenilda garante que está pronta para virar o jogo no tribunal e fora dele. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Lena descobre uma verdade devastadora. Raul é o pai da filha de Joely. A revelação cai como uma bomba, desmontando antigas versões e levantando novas suspeitas. Abalada, Lena decide confrontar Joely discretamente durante o evento, mas acaba sendo observada por Samira, que percebe a movimentação e imediatamente pede ajuda a Edilberto para conter qualquer ameaça aos seus planos. Lucélia, sempre calculista, convence Bagdá a roubar o dinheiro dos próprios tios, prometendo que essa será a chance definitiva de eles mudarem de vida. A proposta divide Bagdá entre a ambição e o medo das consequências. No auge da inauguração, Ferete e Arminda ficam atônitos ao ver Zenilda anunciar ao microfone a presença de Rogério no palco. O público reage com espanto. Nos bastidores, Edilberto impede Lena de sair com Joely, criando um clima de confronto iminente. Consuelo finalmente alcança Misael e o aborda no exato momento em que ele atira em direção ao palco, transformando a noite de celebração em puro caos. Lena fugirá do país com a filha de Joely nos braços, enquanto Arminda dará um passo definitivo em sua trajetória sombria ao matar Samira para se vingar. O que começa como um parto cercado de tensão se transformará em uma sequência devastadora de revelações, perseguições e acertos de contas. Samira terá um final trágico após o rapto da filha de Joely. A vilã, que já vinha operando nas sombras com frieza e cálculo, verá seu plano sair do controle justamente quando acreditar estar mais próxima de garantir seu silêncio e sua impunidade.
O parto de Joelle será marcado por acontecimentos dramáticos, capazes de mudar o destino de todos os envolvidos. Tudo começará quando Joelle entrar em trabalho de parto em circunstâncias adversas. Fragilizada, isolada e pressionada psicologicamente, a jovem será levada por Samira a uma clínica clandestina, longe de qualquer registro oficial. O ambiente será tenso, improvisado, marcado por olhares desconfiados e por uma sensação constante de perigo iminente. Joelle, mesmo em meio às dores do parto, perceberá que algo não está certo. Mas já será tarde demais para recuar. Após horas de sofrimento, ela dará à luz uma menina. O nascimento, que deveria ser um momento de esperança, será imediatamente envolvido por uma atmosfera de ameaça. Sem permitir que a mãe sequer segure a criança por tempo suficiente, Samira tomará a recém-nascida e a entregará a Lena. A jovem ficará atônita, incapaz de reagir diante da rapidez com que tudo acontecerá. Lena, por sua vez, demonstrará nervosismo, mas também determinação. Com a criança nos braços e documentos falsos preparados previamente, ela deixará o país às pressas. Nos próximos capítulos, será mostrado que a fuga já vinha sendo arquitetada em segredo. Passagens compradas sob identidade falsa, rotas alternativas, contatos no exterior, tudo indicará que o plano estava em andamento há semanas. A saída será discreta, quase invisível, enquanto Joelle permanecerá internada, acreditando que sua filha ainda está sob cuidados médicos. Enquanto isso, Raul começará a desconfiar de inconsistências na versão apresentada por Samira. Movido por um misto de indignação e instinto de proteção, ele decidirá denunciar o crime à polícia. A decisão não será fácil. Ele saberá que enfrentará forças poderosas e arriscará desenterrar segredos que podem destruir sua própria história. Ao perceber que Raul está disposto a levá-la às autoridades, Samira recorrerá a uma revelação bombástica. Em uma tentativa desesperada de impedir a denúncia, ela confessará que é sua mãe biológica. A revelação cairá como uma bomba. O jovem ficará paralisado, dividido entre a revolta e a incredulidade. Samira explorará cada segundo de silêncio para aprofundar o golpe emocional. Ela contará que, logo após seu nascimento, ele foi vendido e que Arminda foi quem o comprou. A informação abalará completamente as estruturas de Raul. Sua identidade, sua origem e sua relação com Arminda passarão a ser questionadas de forma dolorosa. O chão parecerá se abrir sob seus pés. Atordoado, ele decidirá confrontar Arminda. Nos próximos capítulos, o embate entre os dois será intenso, carregado de ressentimentos acumulados e perguntas sem resposta. Ele exigirá que ela confirme toda a história. Arminda, inicialmente fria e controlada, tentará minimizar os fatos, mas a pressão emocional será crescente. A revelação de Samira não apenas desestabilizará Raul, como também colocará Arminda em posição vulnerável. A personagem, conhecida por sua postura estratégica e calculista, não aceitará ter seu maior segredo exposto sem consentimento. A amante de Ferret se voltará contra Samira com uma fúria silenciosa. Para ela, a traição será imperdoável. Determinada a se vingar e a silenciar qualquer ameaça ao seu império, Arminda procurará Helga. Nos próximos capítulos, será revelado que Helga já tem um histórico de lealdade inquestionável à personagem de Grazi Massafera. A conversa entre as duas acontecerá longe de olhares curiosos, em um ambiente carregado de tensão e códigos implícitos. Arminda deixará claro que precisa resolver o problema de forma definitiva. Helga, sem hesitar, aceitará a missão. O plano será meticulosamente elaborado. Horários estudados, rotas mapeadas, ausência de testemunhas garantida.
Samira, que acreditará ainda ter algum controle da situação, não perceberá que se tornou alvo. A suposta traficante de crianças começará a notar movimentos estranhos ao seu redor. Telefonemas que não se completam, olhares que se desviam, portas que se fecham abruptamente. A sensação de perigo crescerá, mas ela subestimará a determinação de Arminda. Nos próximos capítulos, o desfecho será executado com frieza. Samira desaparecerá sem deixar rastros visíveis. A notícia se espalhará rapidamente. Todos acreditarão que ela fugiu para evitar a prisão após a iminente denúncia de Raul. A versão oficial apontará para uma escapada estratégica, típica de quem tenta se livrar da justiça. No entanto,